Bem, bom dia. Hoje eu vou fazer aqui 4 vídeos. Vamos publicar eles em publicações separadas. Para a gente falar sobre reganho de peso. A maneira como eu encaro o reganho de peso e o que eu acho que tem de mais atual na literatura científica sobre reganho de peso, sobre a fisiopatologia da obesidade. Se a gente não entender isso, como é que funciona a obesidade, a gente não vai saber nada daí para frente. Se a gente não souber como perguntar as perguntas corretas, adequadas para o paciente, se a gente não souber como fazer a anamnese do reganho de peso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O princípio do diagnóstico e do tratamento na medicina a base, é a anamnese. É o que o médico retira do paciente de história clínica e de exame físico também. É a partir daí que ele cria um roteiro, uma estratégia de tratamento, que ele estabelece quais são as hipóteses diagnósticas e daí ele faz o planejamento do tratamento. Se você não tiver feito uma boa anamnese, você fica perdido. Você não sabe. Você vai só conversar com o paciente, vai mostrar inseguro para ele, porque você está mostrando para ele que você não sabe para onde é que você está andando e para onde é que você vai querer conduzir ele. E o tratamento vai ser um fracasso. Quando a gente está falando de uma doença difícil de tratar como obesidade, o fracasso é a regra. Então hoje o que a gente vê são os pacientes trocando de médico todo dia quando vão tratar de obesidade. Por quê? Porque poucos são os que conseguem dar as respostas corretas. Então vamos começar. Primeiro falando como é que funciona a obesidade. A gente tem uma mania de pensar a obesidade como uma balança. De um lado, o que você gasta, do outro lado, o que você come. Do lado que você come, carboidrato, proteína, gordura. Do lado que você gasta, a taxa metabólica basal, o exercício físico e o efeito térmico dos alimentos, que é aquilo que você gasta de energia para metabolizar os alimentos, transformando em moléculas que vão ser utilizadas pelas suas células. E isso é uma coisa importante, hein? A metabolização dos alimentos demanda uma energia muito grande no nosso corpo, chega a 20 a 30% do nosso gasto energético total. E a taxa metabólica basal, que é o mais importante, em uma pequena quantidade, é a atividade física. E na atividade física tem a atividade física involuntária, você está fazendo aqui, se mexendo para falar e tudo, e a atividade física que você vai para a academia fazer, ou correr, ou qualquer coisa assim. Do lado do consumo, do que você come, proteína, carboidrato e gordura. Cada uma dessas coisas tem diferenças das mais variadas. Então a gente tende a pensar que é só comer menos e fazer mais atividade física que você vai perder peso. Se você fizer menos atividade física e comer mais, você vai ganhar peso. Se você fizer o tanto de atividade física, o tanto de gasto, com o tanto que você consome, você vai ficar com um peso estável. Certo? Isso é bem intuitivo, né? Mas não há quem não tenha visto essa teoria fracassar. Porque tem muita gente que come pouco e ganha peso. Ou não perde peso. Tem gente que faz atividade. Eu tenho pacientes que vão para cirurgia muito pesados que fazem 14 horas de atividade física por semana e não perde peso. Então tem alguma coisa errada com essa teoria. Se a teoria não explica uma grande parte dos casos, é porque é uma teoria furada. Então como é que a gente tem que entender a obesidade? Segundo alguns autores, um dos que eu mais me espelho, que é o Lee Kaplan, da Universidade de Harvard, a obesidade ela se dá quando o set point de gordura corporal é alterado. O set point de gordura corporal é a quantidade de gordura que o seu corpo quer ter. Ele escolhe aquele objetivo, aquela meta de peso, aquela faixa de peso. E ele chama de set point de gordura corporal. Isso aqui é estabelecido lá no hipotálamo. O hipotálamo é uma região do cérebro que é mais primitiva. Não tem muito a ver com o pensamento, com a vontade, que fica mais a nível do córtex cerebral. O hipotálamo
ele controla várias funções do corpo que independem da sua vontade, como a quantidade de água no corpo, a pressão arterial, batimento cardíaco, hipotálamo, tronco cerebral, aquela região primitiva ali, pressão arterial, quantidade de água no corpo, glicose no seu sangue, todas essas coisas têm um parâmetro que o corpo quer ter. Quando esse parâmetro está alterado para cima ou para baixo, é porque está doente. Com relação à quantidade de gordura corporal, também funciona assim. Então a gente tem um set point de gordura corporal, igual a gente tem um set point para a quantidade de água. Se você, por exemplo, bebe 2 copos de água muito rápido, daqui a pouco você vai fazer xixi e vai eliminar aquele excesso de água, porque saiu da quantidade desejada de água do seu corpo. Isso independe da sua vontade. É o rim que vai começar a urinar mais. Quando você tem mais gordura do que deve no seu corpo, ele vai, se o set point está equilibrado, você vai perder peso. E olha só, a gente normalmente consome muito mais calorias por dia do que a gente precisa, do que a gente gasta. Normalmente a gente consome de 2.500 a 3.000 calorias. E com 1.500 calorias a gente viveria muito bem. Por que a gente não ganha peso? Porque o corpo mantém o set point de gordura corporal. Quando a pessoa tem obesidade, esse set point está desequilibrado para cima. Então o corpo, lá no hipotálamo, o centro do metabolismo, ele vai querer chegar naquele set point e vai comandar todas as funções do seu corpo para ganhar peso. Então não adianta você querer ter força de vontade que você não vai vencer da fisiologia do seu corpo todo. O gasto energético diminui, o apetite muda, a preferência alimentar muda, a absorção dos alimentos muda. Não tem como vencer isso. Então, só aí dá para a gente entender muitas coisas, que a obesidade não é uma coisa de problema de falta de força de vontade. É um desequilíbrio no metabolismo, no set point de gordura corporal. Então, vamos ver o que é que abaixa esse set point de gordura corporal e o que é que eleva. Uma coisa que os pacientes que a gente trabalha, a gente coloca uma ferramenta que abaixa o set point de gordura corporal, poderosa, que é a cirurgia bariátrica. Eu diria que é um motor de 20 HP, empurrando o set point de gordura para baixo. Para falar como é que a cirurgia bariátrica abaixa esse set point de gordura corporal, eu aconselho vocês a pesquisarem um vídeo de mais de 1 hora falando só sobre isso, que eu falei resumidamente como é que a cirurgia bariátrica funciona, está no meu canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá depois. Mas fiquem bastante atentos, que é uma força poderosa de 20 HP, por exemplo, que abaixa o set point de gordura corporal. É tanto que as pessoas perdem peso. A maioria das pessoas perdem muito peso e mantém esse peso perdido por muitos e muitos anos. Não existe nenhum outro tratamento que chegue nem aos pés do que a cirurgia bariátrica faz. E ela funciona porque ela abaixa o set point de gordura corporal. Não é por diminuição da absorção dos nutrientes e não é por restrição mecânica à capacidade da pessoa comer. Quem conhece quem faz cirurgia bariátrica sabe que a pessoa, depois de um ano de cirurgia, ela come uma quantidade normal. Mas, de certa maneira, ela mantém o peso perdido. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica reduziu o set point de gordura corporal. Mas a gente tem que ver também o que eleva o set point de gordura corporal. E quando a gente falar de tratamento, a gente tem que saber onde é que a gente pode mexer para abaixar ou não elevar o set point de gordura corporal. Eu coloquei as 6 principais razões de elevação do set point de gordura corporal. Primeiro, uma alimentação anormal. Segundo, músculos inativos. Terceiro, estresse crônico. Quarto, sono ruim. Quinto, ritmo circadiano alterado. Significa você trocar a noite pelo dia. Ficar acordado e comer à noite. Quanto mais tarde da noite você vai comer e vai ficar acordado, mais você está alterando o seu ritmo circadiano normal, que é aquele relógio biológico que as nossas células têm. E uma das
coisas mais importantes, mais negligenciadas pelos médicos, são os remédios que engordam. A gente vai falar de cada uma dessas coisas, de como é que a gente pergunta e obtém a chave para saber onde é que está o problema do paciente e como a gente vai fazer uma estratégia para reduzir o reganho de peso ou para tratar a obesidade também. Estou falando de reganho porque a gente lida mais com reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, mas isso aqui pode ser aplicado para qualquer pessoa com o tratamento da obesidade. Bom, além disso aqui, que envolve muito do estilo de vida, tem essas outras coisas que são mais difíceis de você intervir, mas que são importantíssimas. Os anos de vida, quanto mais você envelhece, mais eleva o set point de gordura corporal, só vai diminuir lá pelos 75 anos de idade. Aí alguém pode falar, mas já não adianta mais nada, né? Mas os anos de vida, a idade, à medida que vai aumentando o set point de gordura corporal. Cada ano que passa, vai ficando mais difícil perder peso, vai ficando mais fácil acumular peso. A genética, aí você vai ver a sua história familiar, não só a genética, mas também o que foi alterando na manifestação na expressão dos seus genes no decorrer da sua vida. Dieta com muita gordura, com muita coisa assim, vai alterando a expressão genética também e vai ficando mais fácil ganhar peso. É a epigenética. O meio ambiente, não só o meio ambiente da cidade que você vive, do país, do planeta Terra, mas o meio ambiente no seu mini ecossistema lá dentro da sua casa, na sua copa, na sua cozinha, na sua geladeira, na sua mesa, na sua mesa de trabalho, no seu criado mudo. Se você quiser controlar isso aqui tudo, você tem que limpar esse ambiente dessas coisas que fazem você engordar. Não confie em força de vontade, porque na hora que o hipotálamo manda você comer mais, se tiver um pedaço de bolo na frente, você vai comer, mesmo que você não queira. Porque quando você vai decidir se vai comer ou não, quem já decidiu foi lá, a Matrix lá no cérebro, entendeu? Então o meio ambiente tem que ser higienizado para evitar um ambiente com gordura, com comidas expostas, com tiragostos expostos, com guloseimas, com pão, com bolo, com biscoito, com a geladeira cheia de refrigerante, cheia de suco, essas coisas. Isso tem que fazer uma limpa se você quiser cuidar do peso. E a cultura? A cultura, gente, é uma coisa muito importante. Além da cultura gastronômica, eu sou de uma família nordestina, sou nordestino, lá é muito comum, depois das refeições, comer uma sobremesa. Na minha casa, particularmente, que a gente é lá do sertão da Bahia, era um pedacinho de rapadura. Mas tem muita gente que não pode, principalmente o povo aqui do Goiás e Minas, se não tiver um quilo de arroz e de feijão no prato, parece que vai morrer do coração. Então, isso é cultura gastronômica. Tem alguns países que valorizam demais a cultura de comer muito e em família, aquele negócio todo. Mas não é só a cultura gastronômica, não. Tem a cultura do consumo. Hoje em dia, a cultura do consumo é baseada no eu posso comprar, eu mereço, eu quero, eu sou inteligente, poderoso, ganhei dinheiro, então eu tenho direito. Todo mundo se acha no direito e acha merecedor de comer o que quiser. E a gente vai esquecendo da cultura do comedimento, a gente vai ficando cada vez mais leniente com o que coma e menos disciplinado. Cada vez a gente vai querendo satisfazer uma procura por satisfação e prazer que não acaba nunca, e esquece da disciplina, do comedimento, de se abster de fazer certas coisas só porque quer naquele momento. Então, dessa maneira aqui, eu fiz esse preâmbulo para a gente entender um pouco sobre o funcionamento da fisiopatologia da obesidade. É uma coisa relacionada ao controle do set point de gordura corporal.